Eu estou um pouco, sei lá, complexado, porque vir falar de uma experiência que tivemos numa cidade como o Porto, que é, apesar de ser a segunda cidade do país, é uma cidade que tem neste momento 300 e poucos mil habitantes, vir falar de uma cidade tão pequena como essa, de um país tão pequeno como esse, que tem uma população inferior à da cidade de São Paulo. Todos os problemas que possamos mencionar, tudo isso tem uma escala que não tem nada a ver convosco. Nada a ver convosco. Realmente o Brasil tem uma dimensão e provavelmente uma dimensão de problemas também que nós não temos, embora tenhamos outra espécie de casos a tratar. De qualquer modo, o que vos vou falar é fundamentalmente sobre a nossa experiência do SAL, e eu já explico o que isso é, que foi um acontecimento que envolveu os arquitetos logo a seguir à Revolução de 1974. A Revolução de 1974, vocês provavelmente nem sabem o que é, mas Portugal não teve 20 anos de regime ditatorial como vocês tiveram, tivemos 48. Nós somos grandes em muita coisa e tivemos 48 anos de regime fascista. E em 25 de abril de 1974, os militares, ao contrário do que aconteceu aqui também, libertaram o país desse peso. Portanto, ao contrário do que é, aliás, corrente na maior parte das revoluções, foram os militares que libertaram o país. Esta experiência de que eu vou falar é, portanto, imediatamente a seguir a essa libertação e envolveu profundamente quer os arquitetos do modo geral, quer especialmente as faculdades de arquitetura. No Porto, principalmente, a Faculdade de Arquitetura esteve empenhada em todas as ações que se desenvolveram nessa altura. Eu quase não vou falar de projetos, porque como vão ver, a experiência foi tão intensa, mas tão curta, que não deu para afirmar ou para que nascessem teorias de que sustentassem os projetos que foram feitos alguns, já vou explicar também porquê, mas do que eu vou falar fundamentalmente, eu vou tentar retratar fundamentalmente, é um pouco qual é o ambiente da nossa cidade. Eu vou falar fundamentalmente do Porto, mais do que de Lisboa, ou quase não vou falar de Lisboa, onde os problemas de habitação eram, nessa altura, completamente diferentes dos do Porto, creio que ainda são bastante, mas nessa altura eram manifestamente diferentes dos do Porto. Vou falar fundamentalmente do processo que se anunciava com essa ação do SAL. O SAL quer dizer Serviço de Apoio Ambulatório Local e foi uma medida estatal tomada imediatamente a seguir à Revolução pelo Secretário de Estado da Habitação, que é um conhecido arquiteto português, o arquiteto Nuno Portas, arquiteto e urbanista. Foi nomeado Secretário de Estado da Habitação imediatamente a seguir à Revolução, é professor na nossa escola ainda, e, portanto, lançou um decreto que possibilitou, de facto, essa intervenção. Mas mais do que a legislação, e o decreto foi muito, não direi contrariado, mas sofreu evoluções muito profundas por causa da ação dos moradores. E é um pouco sobre isso que eu vou falar. Digamos, da capacidade que as pessoas têm de se mobilizarem e dos problemas que isso levanta a um arquiteto. Nós mudamos completamente os hábitos de trabalho, não tínhamos qualquer experiência disso, todos nós éramos arquitetos, enfim, liberais, trabalhávamos para os privados ou mesmo para os organismos públicos, mas com um cliente muito definido, com quem se dialogava, muitas vezes mal, mas com quem se dialogava, enfim, diretamente, e de repente vimos-nos apanhados por uma multidão
que não tinha hábitos de discussão perfeitamente definidos, que tinha muita dificuldade em interpretar as nossas ideias, e nós as deles, provavelmente, e, portanto, tudo isso nos fez, nos conduziu a uma experiência que consideramos ainda hoje ímpar. Bom, a cidade do Porto, eu trouxe aqui esta fotografia que nem é minha, é daquelas fotografias das nets, mas porque não tinha nenhuma onde se visse um pouco a cidade. A cidade é uma cidade antiga, sobre o Rio Douro, com uma topografia muito complexa, muito acidentado. Tudo isto são territórios muito acidentados e que tem um centro histórico que está aqui mais ou menos retratado, que se manteve, ou melhor, que definia a cidade praticamente até ao fim do século XVIII. No fim do século XVIII, a cidade era toda envolvida por muralhas. No fim do século XVIII, essas muralhas foram demolidas por um homem que, aliás, também fez muita coisa aqui no Brasil, pelo Marquês de Pombal. Demoliu as muralhas no sentido de criar expansões urbanísticas modernas que são totalmente diferentes, cujos traçados são totalmente diferentes do casco histórico. Bom, com essa demolição, a cidade expandiu-se um pouco para o exterior, portanto, digamos, num sistema radial, e no fim do século XIX, a cidade modernizou-se e houve aquilo que nós chamamos, enfim, embora tardiamente, a nossa Revolução Industrial. Foi muito importante no Porto, era a cidade do país que foi mais industrializada, principalmente indústrias metalomecânicas, cerâmicas, tecidos também. E o que aconteceu foi que se fez uma corda de ocupações de fábricas a toda a volta do centro daquilo que era um limite da cidade, portanto, os novos limites da cidade, e correspondem hoje em dia ao centro histórico da cidade. A cidade expandiu-se muito mais, entretanto, mas toda ela, já vou mostrar a seguir, está mais ou menos marcada pela presença das fábricas. Está aqui uma fotografia de um sinal dessa evolução. O Rio Douro era atravessado por uma ponte de pêncil, a única. O centro da cidade era e manteve-se ainda até ao século XIX, aqui nesta zona, à beira-rio, enfim, com base no comércio que vinha de fora. Isto é uma espécie de porto natural, e alguns edifícios se distinguiam, o Palácio do Bispo, evidentemente. Eu também queria dizer o seguinte: o Porto foi sempre uma cidade burguesa, e também só a partir do século XVIII é que houve alguns edifícios de famílias nobres. Os nobres estavam proibidos de dormir dentro da cidade. Portanto, tinham os seus palácios à volta. O Porto não tem grandes palácios, a não ser os da Igreja, que eram os donos da cidade. No fim do século XIX, portanto, achou-se que aquela ponte não era suficiente e fez-se a ponte Luís I, que é uma ponte metálica, portanto, com um domínio já de uma tecnologia avançada na altura para nós. Fez-se uma ponte com 2 tabuleiros, e a ideia foi, e a cidade, digamos, sofreu essa influência, a ideia foi que houvesse um tabuleiro alto que projetasse, passasse por cima da cidade, praticamente por cima da cidade do século XVIII, e criasse novos centros para fora daquilo que eram os limites anteriores da muralha. Este surto da tecnologia acompanhou nitidamente, acompanhou a par e passo a chamada Revolução Industrial de que eu falei. As indústrias criaram necessidades, e esta ponte é uma ponte projetada por Eiffel, que era uma ponte do trem, que passou também a chegar à cidade. Não havia trem, e muito menos atravessar o rio. Portanto, é uma ponte, aliás, lindíssima, que neste momento está sem uso e até está em perigo de manutenção, mas, enfim, isto significou, digamos, uma alteração profunda na cidade. Uma das principais consequências, temos aqui a cidade... perdão.
isto que está aqui, este limite que está aqui, digamos, corresponde ao limite do interior da antiga muralha que foi demolida no século XVIII. No século XVIII, portanto, as ruas abriram-se para o exterior e no século XIX, uma das consequências da modernização foi a instalação da construção da estação central do caminho de ferro. Portanto, isto alterou profundamente. Veem como esta malha é absolutamente de uma densidade absoluta e os espaços livres são os que estão fora da muralha. Aqui era um rocio, era um espaço tradicional de feira que passou a ser o novo centro da cidade do Porto. Na periferia desta zona muito compacta, o que aconteceu, portanto, também no fim do século XIX, foi a instalação das indústrias, numerosas indústrias, que neste momento ainda existem muitas marcas e existem até algumas delas mais os edifícios do que a própria indústria. E aconteceu também uma coisa que era inevitável, é que esta industrialização chamou uma enorme quantidade da população do campo que veio para a cidade para trabalhar nas fábricas. E então aí a burguesia descobriu uma coisa fantástica, que foi manter as suas casas ao longo das ruas principais e nos quintais, nos terrenos atrás das casas, construir casas para os operários. Com essa medida, portanto, no Porto, ainda hoje, isto ainda se mantém muita coisa desta, o Porto tinha escondidos, os operários não se viam, até há bem poucos anos, e ainda continua em grande parte assim, porque as casas burguesas eram as que contactavam com a rua, e atrás cada casa tinha uma ou duas filas de casas no jardim, ou no que era o jardim anteriormente, de casas para os operários. Esta medida foi super inteligente, embora super desumana, porque o que acontecia é que os industriais alugavam as casas, portanto, tiravam partido das casas e controlavam os operários. Portanto, quem se portasse mal saía da fábrica e perdia trabalho e casa. Bom, e estas casas, como veremos também depois, são casas que, na sua maioria, na sua generalidade, têm 16 metros quadrados, nem mais nem menos. De vez em quando há alguns pátios, mas são muito raros. A maior parte da construção operária é toda do tipo daquele que eu mostrei há bocado. Ora bem, não vou repetir isto, está aí escrito. O capitalismo, por altura dos anos 50, já não se conformava com este tipo de habitação, nem com este tipo de exploração, e passou a ter outras pretensões, e passou a ter outras necessidades. E, mais uma vez, foram as populações ligadas ao operariado que sofreram as consequências. Como se diz ali, fizeram-se grandes bairros camarários nos arredores da cidade, em sítios onde a população não tinha nem trabalho, nem transportes, mas pior do que isso tudo, não tinha qualquer espécie de liberdade, já vou explicar como, nem tinha qualquer espécie de identidade. As pessoas eram afastadas do centro da cidade para esses bairros, compulsivamente. Isto nos anos 50, como digo, estávamos em plena ditadura. Eram afastadas compulsivamente e não lhes era dado escolher para onde queriam ir. E o que o governo fez nessa altura, muito sabiamente, estávamos num regime, portanto, fascista, foi chegar a cada uma daqueles bairrinhos de que eu falei há bocado, com as tais casinhas nos quintais, que normalmente se chamam ilhas, e chamam-se ilhas porque não contactam umas com as outras, só passando pela porta do burguês é que eles podem contactar uns com os outros, é por isso que se chamam ilhas. E então foram a esses bairros e pegaram nas pessoas e transportaram-nos para os bairros exteriores,
que permitiam duas coisas. Uma era arranjar terreno barato para grandes operações e segunda era criar trabalho para grandes empresas, portanto, para uma escala que não tinha nada a ver com isto. Para além disso, todos os bairros camarários tinham um fiscal, pelo menos um fiscal, enfim, os maiores tinham mais do que um, que eram da polícia política. E esse fiscal controlava também todos os moradores, isto parece assim uma coisa dantesca, mas é verdade, controlavam todos os moradores ao ponto de saber se a dona não sei o quê comprou um canário hoje. Há registros sobre isso. Se recebeu alguém à noite, depois das 10 da noite, tudo isso era completamente controlado. E, portanto, as pessoas também não tinham nenhum direito à habitação. Quem se comportasse em desacordo com o fiscal perdia direito à casa. Isto foi uma operação extraordinariamente violenta e, em compensação, foram aos terrenos centrais das ilhas e demoliram-nas todas e deram-nos, pura e simplesmente, depois de demolidos, aos proprietários. Portanto, de repente, os proprietários da burguesia ficaram com terrenos vazios, ótimos para a construção, no centro da cidade, porque, entretanto, a cidade foi crescendo e tudo aquilo que era a periferia operária passou a ser a zona central da cidade. E estes são, digamos, um dos bairros, por exemplo, com coisas dramáticas, como digo, separaram as pessoas todas umas das outras. Há relatos, e são verdade, principalmente as pessoas de idade, houve muita gente que morreu. Há relatos de pessoas a dizer que não conseguiam dormir com o barulho das árvores, porque estavam habituados a dormir dentro do centro da cidade, não havia árvores, não conseguiam dormir com o barulho das árvores e não tinham qualquer espécie de ajuda, nem transporte, nem emprego, evidentemente. Bom, com o 25 de Abril, com a Revolução de 25 de Abril, dá-se uma explosão absolutamente louca, uma explosão de alegria absolutamente indescritível, não há maneira de descrever isso, e os movimentos que já estavam latentes por uma luta pelo direito à habitação tornam-se visíveis e ganham logo a primeira expressão nos bairros camarários, justamente como protesto contra esse regime verdadeiramente ditatorial onde as pessoas viviam. Era isso e havia outras condições. Por exemplo, os bairros eram muito primários, as casas eram muito primárias. Por exemplo, para o chuveiro era na pia de lavar roupa, portanto as pessoas de idade não podiam tomar chuveiro porque tinham que subir para a pia de lavar roupa, coisas inacreditáveis. E um dos principais movimentos iniciais foi logo com base nos bairros camarários. O fiscal pede, expulsemo-lo, isso foi das primeiras coisas que aconteceu logo a seguir ao 25 de Abril. E as pessoas ganharam, de repente, uma capacidade de reivindicar os seus direitos que era inimaginável. Outro dos fenómenos que havia no Porto também nesta altura, e que também foi um dos motivos que originou os movimentos por uma luta pelo direito à habitação, era o problema das subalugas. As subalugas, o que eram? Eram casas burguesas, como esta, enfim, normal, que eram alugadas por uma pessoa que depois subalugava a várias famílias. E eu cheguei a ver, porque estive numa comissão para verificar casas deste tipo logo a seguir ao 25 de Abril, e cheguei a ver uma casa, era maior que esta, uma casa do século XVIII no centro da cidade, era maior que esta, onde viviam 42 famílias, algumas delas nos patamares das escadas, que eram suficientemente largos para viver uma família. E a maior parte das habitações, daquilo que se podia chamar de habitações, eram riscadas com giz nos pavimentos. Isto eram condições verdadeiramente inacreditáveis. Barracas. No Porto, em Lisboa, havia muitas barracas, suponho que se chama barracas aqui também ou não, chama-se barracas. Havia muitas barracas em Lisboa, no Porto nem tanto, por várias razões. Uma delas é porque o regime de governação do Porto tinha sido mais feroz e, por outro lado, porque o clima também é muito frio e úmido
e, portanto, as pessoas preferiam viver nessas casas subalugadas do que em barracas. Não havia, de facto, muitas barracas. O que começou a haver, isto já também é nos arredores do Porto, são estas construções clandestinas que começaram a preencher todos os arredores, já quando já não havia outra hipótese, de gente que construía umas casas, normalmente com 2 pisos, um para alugar e outro para si próprio, e que eram casas também, elas em muito mais condições, mas que, apesar de tudo, iam solucionando o seu próprio problema e iam também solucionando o problema do próprio governo. Elas eram toleradas pelo governo porque era um processo de solucionar o problema da habitação que, de outro modo, não era cuidado. Isto são tudo casas clandestinas, onde havia também lugar à poesia. Mesmo nas casas clandestinas havia lugar à poesia. O 25 de Abril, como digo, altera completamente a relação de forças anteriores. Foi uma revolução atípica, porque, enfim, não sei se pode chamar de revolução, foi um golpe de Estado atípico, porque feito por militares que foram os defensores não só da democracia, mas fundamentalmente das populações mais desfavorecidas. Isto é uma fotografia tirada no próprio dia 25 de Abril. E as pessoas ganham consciência de que têm direitos, têm direito à liberdade e têm direitos. Esta é uma fotografia da comemoração do 1º de maio, do 1º de maio, logo a seguir ao 25 de Abril, e suponho que, não sei se sabem, mas a Revolução foi convocada por uma música de um cantor, enfim, de protesto muito conhecido, José Afonso, e era Grândola Vila Morena, o povo é que manda em ti, ó cidade. E esse lema foi imediatamente agarrado apanhado por toda a gente que tinha carências habitacionais. Transformou-se numa festa. O país, de repente, que era um país deprimido, lúgubre, triste, etc., transformou-se numa festa permanente e talvez por isso agora está outra vez deprimido e lúgubre, porque acho que a festa não foi suficiente digamos, para sedimentar as coisas como deviam ser. Isto é uma fotografia muito simbólica, é um monumento que há no Porto, enfim, não importa muito, mas o que é simbólico é que as crianças puderam trepar ao monumento. Era proibidíssimo, não se podia nem sequer pisar o gramado. É que, de repente, isto foi assim uma assunção da liberdade que as pessoas podiam ter. E outra coisa fantástica foi a imediata criação de reuniões e de assembleias para tudo e por todos. O que está aqui a tratar-se parece história, mas não é verdade. Foi uma assembleia que estas crianças fizeram para saber se queriam ou não queriam um ovo estrelado ao almoço. É verdade, é mesmo verdade. Bom, isto realmente foi uma aquisição inimaginável para quem esteve 48 anos subjugado. A bandeira portuguesa passou a ter algum significado e passou a estar representada em tudo quanto é sítio. E sempre o povo e o MFA. O MFA era o movimento das Forças Armadas. Portanto, houve sempre uma identidade, uma identificação muito grande entre o povo e as Forças Armadas, que eram, enquanto o país se manteve na desorganização pós-revolução, o movimento das Forças Armadas garantia enfim, todas as prerrogativas que as pessoas achavam que tinham direito. Isto que está aqui é uma fotografia de uma primeira manifestação no Porto, junto à Câmara Municipal, e é uma manifestação exatamente contra os fiscais dos bairros camarários. Portanto, as pessoas vão se queixar, evidentemente a PIDE desapareceu, quer dizer, os poucos que foram presos foram muito poucos, mas todos estes fiscais, isto tudo desapareceu, não apareceram mais, e as pessoas vieram cá protestar, dizer que não queriam mais nenhum fiscal nos bairros camarários. E isto é uma cena dentro de uma casa de subalugas,
uma inclina dessas subalugas a protestar e a exigir que a subaluga, que está aqui com ar pacífico, que a subaluga assinasse um papel a dizer que nunca mais na vida subalugaria casas a ninguém. E, portanto, de repente, esta gente também desapareceu enfim, da cena. Houve imediatamente uma adesão enorme da população e dos alunos da escola e dos professores da escola a todos estes movimentos e, por exemplo, sob o ponto de vista do apoio às coisas gráficas que se faziam, a escola esteve sempre presente. Esta, por acaso, nem sei se é da escola ou não, mas a escola esteve sempre presente no apoio às populações. E não foi só isso, digamos, ela discutia com as pessoas modos de solução, discutia com as pessoas modos de organização, porque esse decreto do SAL que o Nuno Portas publicou impunha que as populações, para terem os benefícios da ajuda do SAL, fossem populações organizadas. E a escola, que já tinha uma tradição enorme, todos os cursos se faziam investigações nos bairros pobres, se faziam trabalhos sobre a habitação degradada, era uma coisa que tinha já uma tradição enorme na escola. Quando veio o 25 de Abril, passou a agir diretamente. E a escola voltou-se toda para o exterior e interagiu com a população. Esta é uma das primeiras casas, uma das primeiras manifestações contra as subalugas também. Enfim, era um movimento onde participava toda a gente, indiferentemente, e tudo com um espírito de alegria, de satisfação que nós não conhecíamos. E ganhavam uma dimensão muito grande. Esta manifestação foi a primeira grande manifestação no Porto pelo direito à habitação, acaba por ir à Câmara Municipal reclamar que a Câmara faça alguma coisa, que é a Câmara que compete tratar da habitação. E, enfim, afixam os cartazes na entrada, o Presidente da Câmara manda dizer que façam favor de fazer pouco barulho, porque está a decorrer uma Assembleia, e as pessoas irritam-se com isso e, evidentemente, acabam por invadir a Câmara e exigir que o Presidente lhes venha prestar contas lá dentro. Bom, e aí este Presidente, nesta altura, casualmente era um arquiteto até progressista, e vai respondendo a todas as exigências que as pessoas fazem, do modo, sim, tudo bem, vou fazer isto, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, e as pessoas veem claramente que o que acontece é que ele não passa de palavras e começam a organizar-se. E então, para além de cada organização, de cada bairro, começam a estabelecer relações entre as diferentes organizações de moradores. Estes cartazes, por exemplo, isto é feito lá na escola. Esta manifestação que está aqui, que também esta fotografia é interessante porque é interclassista completamente, isto são grupos de ciganos, que é gente normalmente muito mal amada e que integra estes movimentos de igual para igual. É uma manifestação que se organiza para receber o Secretário de Estado da Cultura, da Habitação, perdão, o Nuno Portas, e recebê-lo aonde? Na Escola de Arquitetura. É lá que é feito o encontro. Um dos problemas que as habitações têm, para além da dimensão e da ausência completa de banheiros, da ausência completa de esgotos, os esgotos corriam ao ar livre e tinham umas fossas e as pessoas despejavam as coisas nas fossas e havia casas onde passavam os esgotos pelo meio e, portanto, um dos problemas piores que havia eram as ratazanas. Não fazem ideia como era degradante para nós. Eu nasci no Porto e sempre vivi no Porto e tinha a ideia que era de esquerda e conhecia toda a situação das pessoas. Nunca imaginei que se vivesse nas condições em que viviam as pessoas nestes bairros operários do Porto.
enfim, é uma constante da luta, porque isto foi fundamental para a redefinição do programa que o Nuno Portas lançou. Isto é no anfiteatro da Escola de Arquitetura. Enfim, do lado de cá está o Nuno Portas e mais o staff, e dentro estão apenas os representantes das associações de moradores que já estavam em formação, e estavam em formação com o apoio dos arquitetos, com o apoio de advogados e com o apoio fundamentalmente desse serviço social que foi criado, que aliás era dirigido pelo Alexandre Alves Costa. Portanto, havia um apoio jurídico e apoio de assistentes sociais, etc., na formação dessas diferentes associações de moradores que começavam por, digamos, estabelecer o seu estatuto oficial e definir as suas zonas de influência. Cada associação de moradores definia uma zona de influência dos seus moradores. Por exemplo, no sítio onde eu trabalhei, que era um bairro com 186 habitações, formou-se uma primeira associação com 34 representantes dos vizinhos e definiu-se uma zona de influência, uma zona de identidade das pessoas. As pessoas conheciam até aqueles limites, davam-se com pessoas daqueles limites e havia uma identidade também de problemas dentro desses limites. Isto foi aumentando de importância, e esta manifestação que está aqui não tenho a certeza, mas creio que é porque houve muitas, foi no Palácio dos Desportos, já não havia sítio, na escola não cabiam, e foi, suponho eu, uma manifestação para protestar com uma, não tenho a certeza disto, mas se não foi esta, foi outra parecida, para protestar contra uma legislação que, entretanto, saiu a proibir a ocupação de casas. Porque, entretanto, as pessoas começaram a ocupar casas e, curiosamente, não ocupar casas para habitação, mas ocupar casas para garantir equipamentos. As várias associações começaram a contactar umas com as outras e definiam que equipamentos é que faziam falta. Creches, escolas, etc. E começaram a ocupar edifícios para isso. Houve uma proibição dessas ocupações e fez-se uma grande Assembleia Geral onde se, enfim, protestou contra essa legislação que era camarária. Esta fotografia, ou esta sequência é muito engraçada, porque são aqui duas senhoras que estão entusiasmadíssimas com as decisões e depois, quando votam logo com dois braços, para contar mais. De facto, digamos, as pessoas interessavam-se mesmo, discutiam mesmo os assuntos e participavam intensamente. As próprias populações, o Nuno Portas, a ideia que tinha era, quando criou e o espírito da legislação, era dar suporte, através das câmaras municipais, às iniciativas dos moradores, da população que vivia em más condições, para que pudessem cooperar na transformação dos seus bairros, utilizando as suas capacidades, inclusive monetárias. Porque nem toda a gente vivia muito mal em termos monetários, mas vivia muito mal em termos de habitação. As pessoas recusaram algum destes pressupostos e, por exemplo, uma das coisas com que o Nuno Portas sempre lutou era que as pessoas fizessem autoconstrução. Isso foi liminarmente recusado pelas pessoas, não disseram que era o que faltava, trabalhavam toda a semana, não iam trabalhar depois em casa e, além do mais, acontecia que, com a Revolução, a maior parte, ou uma grande parte das empresas de construção ficaram sem trabalho e as pessoas desempregadas. E eles diziam que, com isso, iriam agravar essas condições e, portanto, recusavam completamente
mas aceitaram esta coisa da organização porque viram que era o único processo de se defenderem e defenderem os seus direitos. E começou a haver por todo lado esta coisa do já. O já era a necessidade de se resolver tudo. Evidentemente não era possível, mas este era o desejo. Começou a haver por todas as paredes o já, já, já. E começaram a ser invadidas casas que faziam falta e pronto, era relativamente fácil em edifícios abandonados fazer-se essa invasão. Sempre, ou quase sempre, ligadas a manifestações festivas. Esta, por exemplo, é a invasão de um edifício que estava construído e vazio há mais de uma dezena de anos e vai aqui o presidente da associação, de cartola e tudo, simulando o presidente da Câmara, dar o edifício à sua associação de moradores. O comboio parava para ver estas manifestações. Está aqui o edifício, que era um edifício de condições razoáveis e que estava completamente vazio e que é ocupado pela Associação de Moradores, com o Presidente a falar depois aqui às pessoas. Portanto, foi uma atividade muito intensa, feroz, porque, de facto, houve muita gente que, de repente, se viu absolutamente ameaçada por estes movimentos de moradores e, paralelamente, começou a haver aquilo que se chama a organização da democracia convencional. Começaram os partidos, estávamos ainda em pleno período revolucionário, começaram os partidos a ter presença e a organizarem-se para conquistar, digamos, o poder convencional. Isto era poder popular puro, muito anárquico, evidentemente. E aqui estão mais invasões. Isto também era uma fábrica abandonada havia mais de 30 anos e é ocupada como Comuna Infantil de Campanhã. O Centro Revolucionário Mineiro, eram umas minas muito perto do Porto, a sede estava meio arruinada e também abandonada e foi ocupada pelos moradores para que a sua associação tivesse um sítio de reunião e até quiseram fazer e fizeram um pequeno museu em torno destas instalações. O que aconteceu com estes pedidos do SAL? Portanto, normalmente o que acontecia, as associações pediam apoio ao SAL, o SAL providenciava uma equipa técnica para dar apoio a estas associações, elas teriam que estar legalizadas e, entretanto, foram-se legalizando todas, tinham que definir as suas zonas de influência e de identidade, como disse, e o que aconteceu foi que a cidade do Porto, isto é o limite da cidade do Porto, aqui é o Rio, a parte que vimos há bocadinho, a parte histórica é aqui, o centro histórico é aqui, a cidade vem até aqui agora, e estas manchas escuras são as manchas que eram dominadas pelas associações de moradores nesta altura. Portanto, imaginem o perigo que isto era para uma burguesia que se estava a reorganizar depois da Revolução, e que tinha, ao contrário do que se pensava também que esta legislação pudesse criar, que era, digamos, acabar com a corrupção que existia na Câmara Municipal, não se conseguiu fazer isso e aconteceu que a Câmara Municipal foi boicotando tudo quanto pôde para que não se fizessem estas intervenções. A Câmara tinha por obrigação garantir a cedência de terrenos e foi incapaz, na maior parte dos casos, de fazer isto. As pessoas começaram, evidentemente, a tapar, a emparedar as casas que estavam vazias, não fosse às vezes os moradores ocuparem. Eu devo dizer, e não é demagogia, até pode parecer, que estas ocupações eram muitíssimo bem feitas, isto é, não eram nunca em proveito de nenhuma família em particular, eram feitas em proveito
ou da Associação de Moradores no geral, para escolas, como disse, para creches, etc., ou para alojar famílias em tão más condições que a própria associação é que dizia quem é que devia para lá. Portanto, não havia ocupações individuais. Isto é, alguns dos cartazes foram feitos na altura. Entretanto, o SAL tinha sido bastante boicotado, como disse, pelas câmaras municipais e até pelo governo, pelo próprio governo. Entretanto, já esse secretário de Estado já lá não estava. Enfim, as pessoas continuaram a manifestar-se contra as legislações que iam saindo e que prejudicavam o andamento do processo SAL. Tudo isto é feito, de facto, ainda com uma espontaneidade e com uma alegria que marcou muita gente, de facto. Aqui, por exemplo, está também um caminhão que foi mobilizado pela população deste bairro. Estava lá uma caminhonete parada também há não sei quantos anos, puseram-na a funcionar e serviam-se dela para as deslocações. E as mulheres tiveram um papel absolutamente fundamental. As mulheres, que eram, evidentemente, quem mais sofria com as más condições da habitação, foram as principais lutadoras em todo este processo. Elas exigiam tudo, exigiam muito mais do que se podia pensar que uma pessoa que não estava habituada a ter uma casa podia ser, e estiveram sempre na frente de luta em todas as situações. No meu bairro, por exemplo, a primeira coisa que elas exigiram, e foi ao fim de poucos dias, nem sequer o SAL estava a funcionar a 100%, foi que viessem fazer um sistema de saneamento elementar e para que o bairro não estivesse nas condições em que estava, com saneamento à vista de toda a gente. E foram as mulheres com uma coisa tão simples como isto. O bairro onde eu trabalhei estava a menos de 500 metros da Câmara, e elas foram com os baldes dos detritos ao gabinete do Presidente da Câmara dizer: ou o senhor manda amanhã de manhã começar a fazer a obra, ou nós despejamos os baldes aqui. E, assim, tal e qual. Claro que, evidentemente, que se vivia uma liberdade que depois se foi perdendo. Enfim, tudo isto são manifestações em que a escola participa, mesmo as brigadas. Por exemplo, no meu caso, eu não estava na escola antes do 25 de Abril, só depois do 25 de Abril é que entrei, e foram os alunos que me conheciam, que me vieram buscar para a Brigada, propor para a Brigada Técnica, do bairro onde eu trabalhei. Fui sujeito à aprovação das pessoas e pronto. Os alunos tiveram também um papel muito direto. Mais uma manifestação, desta vez contra, já não me lembro o que é, contra um decreto qualquer que saiu, e dirigiram-se ao quartel-general para procurar o apoio da tropa. Esta é uma das líderes mais importantes do movimento de moradores e, evidentemente, tiveram. E então a tropa o que fez, os militares o que fizeram, foi substituir a presidência da Câmara por uma comissão administrativa militar. Parecia que seria tudo ao contrário, mas, de facto, foram os militares que protegeram todo este movimento. Enfim, sempre o apoio ao movimento das Forças Armadas. Continuaram as ocupações de edifícios devolutos, sempre para instituições culturais ou coisas desse tipo. Este edifício, que era da Associação de Moradores, está agora a ser transformado em hotel de super luxo. Começaram a fazer-se uma série de atividades culturais, teatros, etc., nestes edifícios que as pessoas iam conquistando, e começou a haver também um interessantíssimo
uma rede de publicações de cada bairro publicava uma série de coisas com bastante interesse. Bom, e as pessoas começaram a reclamar aquilo já, não percebiam, por mais que nós explicássemos, porque é que um projeto demorava tanto tempo a fazer. E começaram a ficar impacientes. Eu devo dizer que nós passámos a ter um regime de trabalho muito diferente do que tínhamos anteriormente. No meu caso, por exemplo, que é mais ou menos generalizável, eu tinha uma reunião semanal com a Comissão de Moradores e tinha uma reunião quinzenal com os moradores. Portanto, era discutir com uma plateia maior que esta o projeto, o que era muito complicado. E o SAL, o próprio serviço, achou que nós devíamos iniciar tão cedo quanto possível algumas construções, no sentido de que as pessoas sentissem que foi útil aquela luta, que de facto iam ter casas e que não estivéssemos a teorizar mais antes de fazer os projetos. Portanto, os projetos que se fizeram têm um interesse relativo, eu acho que não são exemplares, mas tiveram um interesse especial que foi o de possibilitar que em pequeno número de habitações as pessoas pudessem experimentar as casas, pudessem testá-las e, eventualmente, contestá-las. E, portanto, começam-se rapidamente os trabalhos. Isto é uma assembleia, é uma reunião de moradores para discutir um projeto num outro bairro. E começam a surgir os primeiros desenhos que tinham como base uma discussão permanente com os moradores. Realmente é verdade que essas discussões quinzenais eram muito complicadas, mas era tudo discutido e nós vivíamos sob a vigilância dos moradores. No meu escritório, por exemplo, à tarde ou à noite aparecia um grupo de moradores para saber se eu estava ou não estava a trabalhar no projeto deles. Éramos realmente assim controlados. Bom, e começam então as primeiras obras, feitas com materiais muito rudimentares, de má qualidade e, além de mais, com problemas graves. Por exemplo, utilizou-se muito vulgarmente este bloco de cimento, que deixou de existir no mercado, porque praticamente o país paralisou, e os moradores iam aos arredores do Porto, nas estradas, mandar parar os caminhões que vinham das fábricas para recolher blocos para a sua operação. Isso conduziu a que, em muitos casos, se utilizassem materiais de diferentes qualidades e, portanto, com um resultado relativamente negativo. Esta é uma obra do CISA, ou é um esquiço de uma obra do CISA, que integrou esta intervenção do SAL, embora tivesse sido encomendada antes do 25 de Abril. Não tinha sido construída e depois, com o 25 de Abril, os moradores da zona, digamos, anexaram esta obra para si próprios e integraram isto numa associação de moradores. Isto teve um fim estranhíssimo, diga-se de passagem, porque quando se acabou esta ação, só estava metade disto construído e ficou muitos anos por construir, até agora, até há 3 ou 4 anos. E há 3 ou 4 anos, um presidente da Câmara que tínhamos, evidentemente achou que o CISA era um emblema que era necessário alimentar e chamou o CISA para fazer o resto da obra. E o que aconteceu é que a outra metade da obra é toda ocupada por médicos, arquitetos, engenheiros, etc. Portanto, não tem nada a ver com o programa para o qual tinha sido feita. Estes são desenhos do CISA para o bairro da Bolsa. E este é também é do CISA, enfim, não está aqui muito claro, mas eu vou só explicar. Isto eram as ilhas, como nós chamamos, a casa burguesa, cá na rua, isto é a rua, digamos, a casa burguesa, uma entrada e atrás as tais casinhas de 4x4. Normalmente tinha num setor um equipamento sanitário mínimo, não havia qualquer espécie de casas de banho em parte nenhuma.
E estas ilhas eram, ou melhor, chamavam-se ilhas porque de facto só tinham uma entrada e ninguém podia contactar, viviam isolados, mesmo que vivessem pegado, eram completamente isolados. E esta proposta do CISA, no fundo, era ligar toda esta zona das ilhas pelo interior, de maneira a que deixassem de ser um gueto tão eficiente. Neste caso também, esta parte foi construída, foram 19 casas que o CISA conseguiu construir aqui nesta altura, e ele, no projeto, deixava parcialmente as ruínas das anteriores casas que tinham sido demolidas, que o ajudavam a compor o espaço exterior. Eu digo ajudavam porque, entretanto, grande parte disto foi demolido, mas, enfim, ainda existiu durante uns anos. Esta é a operação no sítio onde eu trabalho. Eu depois, no fim, vou falar muito sumariamente sobre isso, onde eu trabalhei. Muito sumariamente, é um bairro no interior de um quarteirão do Porto, que não é uma ilha, mas é organizado como uma ilha, com ruas muito estreitas e onde há uma grande vitalidade entre as ruas. Enfim, isto eram as primeiras casas que estavam a ser construídas. Outros projetos de outros colegas nossos. Esta é a primeira casa que foi recuperada pelo CISA e que foi entregue foi a primeira casa que o SAL acabou. Bom, e entretanto, de facto, a burguesia reorganiza-se, os partidos começam, porque não havia partidos em Portugal, como devem calcular, durante o outro regime não havia nenhum partido legalizado, os partidos começam a legalizar-se e começam a desestruturar, digamos, esta união que havia total da população. E há manifestações contra os partidos, estranhamente, porque estavam a retirar aquilo que era a capacidade do poder popular. Esta é uma manifestação junto à Câmara, numa altura em que o Exército começa a ser apelidado, começa a ser o inimigo da democracia, ou melhor, chamado de inimigo da democracia, e de facto, em termos teóricos, em termos de organização social, poderia ser, mas não era neste caso, de maneira que há uma manifestação de apoio aos soldados nesta altura. Mas começam a surgir estas coisas. MFA não, Movimento das Forças Armadas não. Começam, inclusivamente, a ser presos alguns dos militares que tinham feito a Revolução. Pior do que isso, isto é uma manifestação de apoio dos moradores do Porto a vários militares que estavam presos numa prisão nos arredores de Porto e que é, pela primeira vez, atacada pela Guarda Nacional Republicana, que faz, aliás, 4 mortos. Atira mesmo sobre os moradores. E depois disso, seguiu-se rapidamente. Já tinha havido uma série de golpes de Estado de extrema-direita, mas, no que diz respeito ao SAL, culmina no princípio de 76, exato, culmina com uma bomba nas próprias instalações do SAL, exatamente 10 minutos depois de nós sairmos de uma reunião. Nós, as brigadas todas, eu esqueci de falar nisso, as brigadas todas mantinham contacto permanente entre elas e entre os serviços, fazíamos reuniões para discutir os projetos, etc., o que também deu, não evitou a diversidade, mas deu algum conhecimento daquilo que estávamos a fazer, e o SAL é destruído à bomba pela extrema-direita, que via, evidentemente, nisto um perigo muito grande, como era natural. E a seguir, 2 dias depois, este era o carro do meu colega Alves Costa, que era dirigente do SAL, e que por acaso também vive no mesmo prédio onde eu vivo, de maneira que nós, lá no prédio, e o prédio em frente, ficámos sem um único vidro, exceto no andar onde vive o Alves Costa, que é no último andar, que foi o único que ficou com os vidros inteiros. Nós ficámos todos sem vidros. Isto também foi um atentado que podia ter custado a vida a várias pessoas, porque acabava de entrar a mulher do Alves Costa em casa, acabava mesmo, segundos antes. Bom, os moradores protestam contra isto,
mais manifestações, sempre em torno da Câmara Municipal, que era, digamos, o centro das decisões. Isto realmente movimentou a cidade toda, e em Lisboa também. Embora em Lisboa o caso fosse um pouco diferente, porque Lisboa, a maior parte dos moradores que estavam em más condições, era gente que vivia nos subúrbios, em barracas. No Porto, realmente, estas pessoas estavam no centro, numa cidade pequena e, portanto, com uma capacidade de organização muito maior. Em 1976, portanto, houve uma manifestação, aquela que vimos há bocadinho, contra a paralisação do SAL, e o SAL é interrompido, aliás, estranhamente, a mando do Partido Socialista, que era quem estava nessa altura no poder, é interrompido de repente. Havia 3 reuniões dos trabalhadores do SAL, uma no Porto, outra em Lisboa e outra no Algarve. Mandaram 2 aviões, um para o Porto e outro para o Algarve e em Lisboa, e de repente, sem mais nada, acabaram com esta organização. Isto teve consequências terríveis. Por um lado, sabia-se que nunca mais haveria casas, ou supunha-se, e realmente não houve. Por outro lado, dividiu-se completamente a população, porque havia uma pequeníssima minoria que tinha tido direito a casa e o resto não tinha. Isto são algumas das casas que foram construídas no Porto, através do SAL. Foram construídas, não chegou a 400 casas no Porto, mas havia em todo o país 125 mil famílias envolvidas e havia em construção 2.000 e tal casas, quando foi interrompido. Isto são tudo bairros desses. Eu já vou falar um bocadinho sobre o meu, só para explicar como é que isto funcionava. Perdão. Desculpem. Este é o bairro de São Vítor de Sisa, que neste momento está muito alterado. Está completamente destruído. Eram casas muito limitadas, evidentemente, em termos de áreas e de processos de construção. Isto também é do CISA, também para o mesmo sítio. É muito curioso. O CISA fez este corpo de edifícios um pouco, como é que eu ia dizer, simbolizando contrariar o estigma de viver nas ilhas. As ilhas, em planta, desenvolvem-se assim. A rua está do lado de lá ou do lado de cá, desenvolvem-se perpendicularmente à rua. E o CISA achou que, e a população esteve de acordo, achou que que o que viesse construir isto devia ser contrariar esse estigma que era o da ilha. E, portanto, fez um edifício todo contra, digamos, aquilo que era a habitação tradicional. E depois de habitadas estas casas, as pessoas testaram, experimentaram, etc. E depois o CISA voltou a fazer as novas ilhas, digamos, como elas eram tradicionalmente, embora com outras condições, mas seguindo aquilo que era a tradição, aquilo que as pessoas conheciam e a qual estavam habituadas. Este é o único edifício que se fez no Porto com mais de 2 andares. As populações normalmente recusaram os edifícios de mais de 2 andares porque achavam que não tinham capacidade para eles próprios dominarem a construção. Pintar as janelas, substituir, consertar um vidro e, portanto, não queriam mais do que isso. Isto é do CISA, é a Bolsa, esse tal bairro que vimos há bocadinho, que agora está ocupado por intelectuais. Isto é outra operação. Esta é a minha, eu já vou explicar porque o que é isto. Bom, e o que aconteceu foi que, de facto, acabou isto e continuou
a especulação e a demolição pura e simples dos edifícios do Porto, fossem eles bons ou maus. Eu vou só falar muito, eu não sei se já excedi o tempo, já ou não sei. Muito sumariamente, a zona onde eu trabalhei é aqui no interior de um quarteirão, é este bairro que está aqui, ou melhor, que estava, porque entretanto está tudo destruído, e onde tinham sido demolidas umas quantas casas para construir um parque de automóveis, um parque de estacionamento. Estava já até adjudicada a obra e quando se deu o 25 de Abril e a população disse nem pensar. Mais automóveis aqui no centro, nem pensar, e nós o que precisamos é de casas. E, portanto, lutaram pela conquista deste terreno e pela conquista, definiram a sua zona, que é esta, até ali à rua, a sua zona de influência, e com estes moradores constituíram a sua associação de moradores. 186 casas, estes já tinham sido postos em bairros camarários e, portanto, o que lhes interessava era começar a pôr o pé neste terreno. O bairro em questão é este que está aqui, portanto, é um interior de um quarteirão, que é todo ele feito como as ilhas de casas, como nós lá dizemos, de cu tapado, só tem uma frente, os tais 16 metros quadrados, todas elas, ou quase isso, e aqui o tal terreno vazio que tinha sido demolido para um parking, para um estacionamento. Como eu disse, havia aqui alunos a fazer trabalhos de campo da Escola de Arquitetura, quando foram eles que informaram os moradores de que tinha sido criado o SAL, eles abraçaram isso com todo o interesse e eu depois fui nomeado pelos alunos e pelos moradores para integrar esta brigada. Bom, e o que nós fizemos, que suponho que apesar de tudo foi um sistema razoável de trabalho, foi fazer um levantamento total, casa por casa, de todas estas casas. E isso deu-nos um conhecimento absolutamente profundo, não só das pessoas, daquilo que elas desejavam, do estado das casas. Havia algumas em estado de ruína mesmo, iminente, que não transparecia do exterior. Deu-nos um conhecimento muito grande de toda esta população. Eu devo dizer que hoje, passados 40 anos, ainda vou lá sempre no Natal, etc. Sou sempre bem recebido. Vou lá, é uma maneira de dizer, porque eu vou lá só às casas novas, porque isto tudo, entretanto, foi demolido. E as pessoas queriam ter o direito ao lugar, queriam ficar exatamente no mesmo sítio, e para isso estas associações definiam não só um perímetro que albergava as casas atuais, como terrenos próximos que estivessem vazios para, evidentemente, aumentar as casas, uma vez que estas 16 metros quadrados não eram passíveis de serem aumentadas. Mas, fundamentalmente, as pessoas de idade, mais do que os outros, diziam ao arquiteto: eu quero a mesma porta e a mesma chave. E era muito engraçado. E isso foi possível fazer, não se chegou a fazer, mas era possível fazer, não se chegou a construir. Juntando casas, era possível fazer isso. E isso requeria algum terreno exterior. Bom, o que nós fizemos foi este projetinho, que foi a única coisa que foi construída, imaginem, 16 casas, e que tem esta particularidade. Como eu disse, o bairro tem umas ruas muito estreitas, já vamos ver aí uma ou duas fotografias, e nós entramos com umas ideias muito modernas, lavandaria comum, nem pensar, lavandaria comum, nem pensar. Para quê? Para andarmos todos à luta? Não queremos. Nós queremos as lavandarias como são hoje, eu vou já mostrar a seguir. Queremos que as ruas não sejam maiores do que as que são hoje, porque nós queremos atirar não sei quantas, atira-me um raminho de salsa e atira da janela e vem cá parar, e é assim que nós queremos. Bom, e foi um pouco construída com essa indicação, que nós fizemos estes conjuntos de casas que têm um pequeno corredor, que era aquele que se via há bocadinho, e tem 4 pátios independentes cada casa, com as 4 pias aqui para as pessoas continuarem, como elas diziam, onde é que a gente vai conversar? Temos que ser à volta da pia. É o nosso jornal do dia.
Bom, e de facto isso foi feito. Enfim, as casas não têm nada de particular e, como digo, eram um primeiro teste para saber se custos, elas foram baratíssimas, não adianta traduzir agora os preços, mas foram muitíssimo baratas, eram também construídas com algum primarismo, é verdade, mas ficaram muito baratas e queríamos saber qual era a reação das pessoas à proposta que nós fazíamos. As ruas do bairro eram assim, eu digo eram porque tudo isto há 2 anos foi selvaticamente demolido. Como veem, embora aqui não transpareça, as casas são construídas, as paredes são de granito, são boas paredes, etc. Tudo isto podia ter sido recuperado e havia projeto para isso e não havia necessidade nenhuma de demolir isto. O que havia, sim, necessidade provavelmente era de alargar, de duplicar a área das casas, duplicar ou triplicar em certos casos. Nós como disse, muito modernos, perdão, bom, mas está aqui outra rua, é igual, outra rua do bairro, isto tem uma vitalidade, ou tinha uma vitalidade que as pessoas consideravam fundamental e tinha uma escala de que elas gostavam, por isso não queriam que fosse maior do que isto. A questão das pias era fundamental porque era, de facto, o sítio onde as pessoas conviviam. Tudo isto foi demolido há pouco tempo. Isto era uma assembleia de moradores no início, na rua, numa das ruas. Nós estávamos, já não me lembro o quê, mas estávamos a falar sobre o projeto, etc. E os moradores reuniam todos ali. E, isto antes ainda de termos os projetos, isto foi antes, discutiam-se todos os problemas da associação, como era, como não era, que áreas é que haviam de abranger ou não. Portanto, era tudo discutido por toda a gente. E depois houve necessidade de mostrar os projetos. E, digamos, depois da discussão de como era, como não era, por exemplo, lembro que uma das coisas que nós achávamos fantástica era que a cozinha fosse integrada na sala. Bom, iam-nos matando, nem pensar. Quero uma cozinha com uma porta e uma chave. Eu não quero pensar mais na cozinha depois de cozinhar. Foi absolutamente recusado. Bom, e depois tivemos que mostrar os projetos. Os projetos, neste caso, repetiam um pouco a morfologia do bairro todo, dos telhados, etc. Enfim, estão aqui as tais ruínas que perfuram isto. E havia também o pedido de um alargamento para fazerem a festa de São João, que eles não tinham esse alargamento. Bom, e fizemos esta maquete. E foi um drama, porque eram 186 famílias e foram 186 vezes que a maquete foi para a casa de cada uma. Porque queriam ter a maquete para ver bem. E ficavam com a maquete 2 ou 3 dias, foi uma coisa terrível, e passa aquela, e passa a outra, e depois de repente diziam assim, e no quarto andar o que é? E nós dizíamos, mas não há quarto andar nenhum. E as pessoas viam a maquete, tinham a maquete pousada em casa como se fosse um bibelô, um ornamento, e não relacionavam uma coisa com a outra. Depois fizemos maquetes maiores para se ver o corredor e os pátios e não sei o quê. Foi igualmente inútil, principalmente nas pessoas de idade. As pessoas mais novas nem tanto. Mas as pessoas de idade não percebiam isso, apesar de ser discutidíssimo como era e como não era, não percebiam de todo como eram as casas. E a única coisa que funcionou menos mal foi fazer umas pranchas de, como é que se chama aquilo, de esferovite e localizar ou os móveis deles ou outra organização possível nas plantas. Aí a minha cama, a minha mesa tem este tamanho, e a sala tem aquele, e aí começaram a perceber alguma coisa. Perceber alguma coisa que mesmo assim foi muito difícil. Nós também, antes fazíamos assembleias cada 15 dias para discutir o projeto, e durante a obra, de 15 em 15 dias, havia uma assembleia de todos os moradores na obra. Imaginam o que isso é. Foi terrível, mas foi muito gratificante. Mas foi terrível porque as pessoas todas tinham opinião, evidentemente, e como sabem, uma obra, quando se está a construir, tudo parece mais pequeno, e foi dificílimo de convencer as pessoas que casas como esta, que tinham 83 metros quadrados, eram maiores que as deles que tinham 16. Não percebiam, não pode ser, isto é mais pequeno. Bom, foram discussões terríveis, discutia-se tudo, discutia-se o desenho das janelas, se as janelas deviam ser assim ou assado,
mas a verdade é que nós também nunca nos demitimos da qualidade de arquitetos e, portanto, sempre não. Agora é esta janela, porque é esta, e tínhamos que demonstrar exatamente quais eram as vantagens de uma coisa. O Dio foi muito bem tratado. Isto eram famílias muito pobres, ofereceram uma coisa de prata lindíssima no dia 25 de Abril. Perdão. Pronto, e eu acho que acaba aqui. E este é aquele corredor que une e que, de facto, funciona bastante bem. Entretanto, como disse, tudo foi paralisado e acabou, em definitivo, a questão deste serviço social. As pessoas foram-se desmobilizando, aliás, muitos foram morrendo já, e há pouco tempo o bairro foi totalmente arrasado, menos estas casas. As casas havia um subsídio bastante forte estatal para estas casas, o terreno era dado e os moradores sempre reclamaram, coisa que não era a ideia inicial, sempre reclamaram que queriam que as casas não fossem individuais, fossem da associação e que era a associação que geria as casas, pelo menos durante 70 anos. E foi isso que ficou consignado e, portanto, isto para evitar que as pessoas fizessem negócios com as casas. Curiosamente, quando estava no aeroporto para vir para cá, telefonou-me o presidente da Associação de Moradores a dizer-me: arquiteto, é para lhe dizer que aquela casa que ficou vaga uma casa porque as pessoas saíram, foi dada a um antigo morador aqui do bairro. Portanto, continuamos a garantir que isso é realmente... Bom, este movimento ficou completamente interrompido, decapitado, e acabou, e agora temos uma burguesia como deve ser. Eu creio que já ultrapassei o tempo, ou não? Já? Muito obrigado.